Celso está aqui, bom dia, Celso. Bom dia, bom dia. Hoje é dia da Patrulha do Consumidor, a gente se conhece há quase 40 anos e a gente está se adaptando a essas novas rotinas que a gente tem, né? Já ia cumprimentar o Celso, abraçar o Celso, mas opa! Mas é legal, travou, é legal você saber travou. que não deve ficar beijando, não deve ficar abraçando, evita de dar as mãos, né? Todo cuidado é pouco. E daqui a pouquinho o Celso vai tirar muitas dúvidas, inclusive com relação a isso também, no caso dos consumidores. Mas hoje, especificamente, nós vamos trazer o caso de uma idosa revoltada com uma loja de saldão. A Roseli comprou uma geladeira, né? Pagou à vista, mas com bom desconto, né? Porque era um com saldão, bom, né? E aí, quando o produto chegou, deu defeito. Ela não conseguiu valer a garantia que ela teria direito. O jeito foi chamar a Patrulha do Consumidor e o Celso Russumano para entrar em ação. Dá uma olhada. Vamos ver. A Patrulha do Consumidor está chegando na Vila Guilherme, zona norte da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro da Roseli. A Roseli comprou uma geladeira. Dessas geladeiras que você encontra nas lojas que vendem produtos com alguns defeitos, alguns riscos. São geralmente produtos que foram usados em demonstração, né, e depois não foram vendidos. São empresas que compram, digamos, refugos das grandes marcas. E aí passam a vender. Só que isso não quer dizer que o produto não tenha garantia. O Código de Defesa do Consumidor, é claro, diz o seguinte, que todo produto tem garantia desde que seja vendido por alguém que faça daquilo o seu negócio. Não importa se é novo ou usado. Oi, Roseli, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Você está com problema com a geladeira, né? Sim, um problema sério. Pediu socorro pra gente está chegando. Pedi socorro para a Patrulha do Consumidor, só assim. Podemos ver a geladeira? Sim, lógico. Pode entrar. Celso, essa é a geladeira que eu comprei. Essa geladeira aqui que vocês estão vendo, ela era nova, quando a Roseli comprou. Ela tinha alguns pequenos arranhões aqui. O que ela fez? Ela encapou a geladeira e ela ficou muito bonita, diga-se de passagem. O problema todo é que essa geladeira começou a funcionar quando ela ligou na tomada. Depois de um tempo não congelava mais. Você perdeu todos os seus alimentos, estavam no freezer. Perdi tudo, inclusive tive que deixar em várias casas, na portaria, no salão do meu prédio, etc. Para não estragar o Para resto. estragar o resto, né? Porque já tinha estragado muita coisa. Aí você chamou assistência técnica, eles vieram. Eles vieram e trocaram o motor. Mas passou uns meses, pifou de vez. Mais ou menos 2 meses? Uns 2 meses, mais ou menos. Deixa eu pegar, esse é o documento? Esse é a nota fiscal. Tá, olha aqui, ó. Essa geladeira foi adquirida no dia 8 de outubro de 2019 e, de acordo com este certificado de garantia, ela tem a garantia de 6 meses. Diga-se de passagem, aqui é o comerciante que é o responsável por essa garantia, considerando que este produto é um produto que foi vendido em grande quantidade, refúgio de indústria ou de grandes lojas de departamento, porque tinha algum defeito, ninguém queria comprar. Eles compraram mais barato e revendem para o consumidor mais barato. Só que isso não os exonera da obrigação de dar garantia. Bom, ele disse que a geladeira, o técnico quando voltou aqui, disse que a geladeira não estava funcionando. Ele mal avaliou a geladeira, já olhou a tomada e falou, queimou o motor. Mas o motor está funcionando, estou ouvindo aqui o barulho do motor, vamos ver aqui, ó. A geladeira está funcionando, o motor está funcionando. Vou até mostrar o barulho para vocês, ó. Tá aqui, ó, tá aceso aqui, ó, tá ligado, ó. Tá aqui, ó. Ela tá acendendo, tá ligada, o motor gira, mas não gela absolutamente nada. Tudo que vocês estão vendo aqui dentro são produtos que não estragam, não é verdade? Você tentou de todas as formas resolver o problema, não conseguiu. Eu fui lá esta semana buscar a nota fiscal, porque estava lá retida, e conversei com a Marisol de novo. Ela disse que ia conversar com a diretoria pela 4ª ou 5ª vez, mas não adianta, não conversam com ninguém, não querem trocar o motor. Bom, ele disse que é a tomada. Vamos puxar essa geladeira? Deixa eu puxar a geladeira. Vamos ver a tomada. Aqui a tomada é uma tomada de 3 pinos. É uma tomada de 3 pinos, como vocês podem ver. Tá certo? Tá aqui, ó. Não tem sinal de curto, absolutamente nada. Tá aqui a tomada.
É uma tomada antiga, mas está em perfeitas condições. Um técnico de minha confiança que atestou que não tem nada a ver com a tomada. Que disseram que a queima do motor foi por causa da tomada. Você mostrou que não tem nada a ver. Então, eu quero... Tem que resolver o problema. Tem que resolver. A geladeira foi comprada para funcionar. O prejuízo foi 950 de geladeira e mais o que eu perdi de alimentação. Vamos até lá para resolver isso. Vamos lá? Vamos. Nós estamos chegando agora na rua Chico Pontes e fica logo ali na frente a Smart. Olha, saldão de geladeiras. Dá licença. Essa é a Roseli? Não. Essa é a gerente? Fica lá dentro. Vamos ver se alguém pode nos atender aqui. Por gentileza, quem é da empresa aqui? Você é daqui? Você é da empresa aqui? Não é responsável? Quem é responsável, por favor? Diz que vai chamar a pessoa responsável. Como vocês podem ver, aqui tem uma quantidade imensa de geladeiras. Como eu disse anteriormente, são geladeiras que foram vendidas com defeitos, né? Ali você pode ver. A geladeira tem alguns riscos na lateral, né? Todas elas têm algum defeito. Isso não quer dizer que a garantia não deva ser cumprida. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Marcelo. Prazer. Oi, Marcelo. Tudo Como bem, vai? senhor? Tudo bem? O senhor é gerente, Marcelo? Eu sou gerente junto com a Marisol. Tá. Marcelo, o que está acontecendo é o seguinte. A Roseli comprou aqui uma geladeira. Sim. E ela diz até que é premiada, porque todos os vizinhos dela compraram aqui e nunca tiveram problema. Sim. Deu problema, parou de congelar a parte de cima, o técnico foi até lá, trocou o motor, resolveu o problema temporariamente. 2 meses depois, deu problema de novo. O técnico voltou lá e disse que tinha queimado o motor por causa da tomada. Nós examinamos a tomada está em perfeitas condições. O motor está funcionando. Sim. Nós ligamos a geladeira, eu coloquei o microfone lá dentro, o barulho da geladeira funciona, ele liga e desliga, só que ele não congela. Não está congelado. Então, a afirmação do técnico é errônea, porque se ele olhou lá e disse que estava com problema, tem momentos que de fato a geladeira não liga. Mas tem momentos que ela liga, ela está por conta dela, ligar e desligar. Mesmo ligada, durante o período que ela fica ligada, ela não congela nada. Correto? Não congela nada. O que ela quer é o direito A dela. tomada da senhora, a senhora chegou a fazer teste em outros pontos de energia? Sim, nós fizemos. A tomada está funcionando. Já sei. Pelo laudo que nós temos, que o nosso técnico esteve no local, fez todo um procedimento conforme é praxe, né? É um procedimento Desculpa normal. te atrapalhar. O procedimento foi... Logo de cara ele falou, olhou a tomada, falou, é a tomada. Mas ele não mexeu em nada. Na verdade, assim, o que acontece? O pino adaptador, nesses casos, ele é impróprio, né? Então, assim... Não, eu concordo. Agora, vamos aqui explicar isso, porque é importante, tá? Veja, só deixa eu fazer uma colocação aqui. Já falei sobre isso no programa. O Inmetro, lá atrás, resolveu criar as tomadas de 3 pinos. Porque entendia que elas seriam mais seguras pelo aterramento. Eu nem discuto aterramento, porque tecnicamente o aterramento é bom para evitar a queima de produtos. Só que os prédios brasileiros, desde a sua concepção, a não ser os de hoje em dia, não tem aterramento. Então a tomada de 3 pinos, ela não funciona para aqueles lares, digamos assim, que não tem aterramento. Então, o que o consumidor faz? Se ele quebrar o 3º pino, ele perde a garantia. Então, o que se faz? Não se quebra o 3º pino, se coloca um adaptador, que foi o que ela fez, para garantir que a geladeira ligue. Isso ela fez, está fazendo. Ela não é obrigada agora, cada vez que ela for comprar um eletrodoméstico, fazer com que o prédio inteiro dela troque todo o sistema de eletricidade e faça aterramento, né? Então, ela precisa que o direito dela seja preservado no que tange a garantia. Até expliquei para Marisol, não dá garantia, é crime, né? E eu estou aqui na intenção de a gente solucionar o problema. Ela não quer que troque a geladeira, até porque ela encapou a geladeira inteirinha, tá certo? Tá bonita a geladeira, que ela tinha alguns riscos quando ela veio aqui e comprou. Tá bonita a geladeira, quer que funciona a geladeira, só Nós isso. vamos passar toda essa solicitação novamente para o nosso departamento responsável, tá? Para eles estarem retornando na residência da senhora para verificar realmente as condições que está, para a gente estar solucionando o problema. Pedimos a gentileza da senhora, se puder evitar o pino adaptador,
nesses casos seria interessante. Pois é, mas aí ela não tem saída, o que ela faz? O que você pode fazer, e aí orientando as pessoas, você pode colocar uma tomada de 3 pinos lá, né? Pedir para o eletricista substituir a tua tomada, só que o terceiro pino vai ficar sem função, porque não tem aterramento no prédio, tá certo? Você pode fazer isso atendendo a solicitação. Isso não quer dizer que vai resolver o problema do aterramento, porque aterramento não vai ter enquanto o prédio inteiro não for reformado. Então, é trocar lebre por coelho, né? Mas então, faça para evitar o adaptador só, tá bom? Porque assim, ó, nós temos a nossa empresa há 20 anos no mercado já. Nunca tivemos essa situação. Entendeu? A primeira vez acho que o senhor vem nos visitar, né? É a primeira vez. Espero que seja a primeira e última. Eu também, porque agora a gente já tem o contato, qualquer coisa a gente assim, liga. Estamos há 20 anos no mercado, assim, trabalhamos com produtos com pequenas avarias, produtos saldos, né? Então é assim, garantia é dada, tá? Quando não tem a garantia do fabricante, existe a garantia loja, que são 180 dias, assinado um contrato juntamente com o cliente. Inclusive, depois eu quero orientar vocês, porque essa garantia que vocês estão fazendo fere o Código de Defesa do Consumidor, e para evitar que vocês sejam autuados pelo PROCON, né, eu ajudo vocês a construir o termo aqui, sem que vocês errem, porque dentro da garantia legal, se quebrar 10 vezes o produto, vocês vão ter que renovar essa garantia. E aqui vocês estão estabelecendo que, se houver algum problema, vocês não renovam a garantia. Não é vocês que ditam esse regramento, é a lei que estabelece esse regramento. Então, dentro desse conceito, inclusive, apesar de que o produto dela está dentro dos 6 meses que vocês estipularam, mesmo que não estivesse, ela teria o direito à renovação, né, por conta de ter sido feito um conserto. Já foi substituído um motor e não resolveu o problema. Perfeito, estaremos solucionando o problema. Então, em quanto tempo vão lá? Porque ela está sem geladeira há um mês. Tá, é assim, o mais rápido possível, tá bom? Tá bom provisoriamente assim? Tá certo, mas Depois a gente volta para mostrar o que aconteceu. Não, você aguarda, a tomada você pode trocar, tá? Mas a gente não vai adiantar depois que eles forem lá. Troca a tomada, só para não ter que pôr o adaptador. Nós vamos acompanhar, depois a gente volta para mostrar que resolveu. certo, tá bom. Obrigada. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. E aí, Celso, como que ficou definido esse caso? Pois é, eles foram lá, trocaram a geladeira provisoriamente, puseram uma geladeira ali para que ela possa, né, cozinhar, fazer as coisas em casa, e estão arrumando. Assim que voltar a geladeira consertada, nós voltamos com esse caso para mostrar que resolveu. E a pandemia de coronavírus tem causado várias dúvidas nos consumidores. As questões vão desde cancelamentos de pacotes de turismo até a suspensão de aulas nas escolas. Então a gente vai aproveitar agora que o Celso Russomano está hoje com a gente. Ele vai responder aqui ao vivo algumas perguntas a respeito dos problemas de consumo causados pela nova doença. E a gente vai rever a pergunta que a Bruna deixou pra gente. Vamos lá. Bom dia, Celso. Meu nome é Bruna. Eu comprei um pacote de cruzeiro que ele faz a travessia. Ele vai sair do Porto de Santos no dia 19 de março, ele vai até a Itália. Ele vai ter algumas paradas durante esse trajeto, algumas paradas serão em portos da Espanha que já estão com problema do coronavírus e por causa disso a gente não quer ir viajar. E aí eu gostaria de saber, porque assim, a empresa não quer me ressarcir, não quer cancelar e não quer postergar a viagem. Então eu gostaria de saber, Celso, por favor, quais são os meus direitos nesse caso? Muito bom. Difícil essa pergunta, porque eu tô vendo muitas pessoas passando por isso agora, pelas férias, por momentos de lazer, de viagem. O que ela pode fazer? Bom, em primeiro lugar, esse seria um caso fortuito ou de força maior, o pessoal costuma dizer. Você sabe qual a diferença, Ana? Não, qual que é a diferença de um e fortuito, outro? o caso fortuito é o seguinte, é um caso provocado pelo ser humano, pelo humano, né? Então, uma guerra é previsível, mas você não pode impedir. É um caso fortuito, né? Você sabe que existe aí essa coisa de vir de país em país, né? Com o coronavírus, né? Mas você não consegue impedir. Então, esse é um caso fortuito, né? Você sabe que vem, você sabe que está acontecendo e você não consegue impedir. O de força maior seria um vendaval, um terremoto. Catástrofes né? naturais. Exatamente, né? Então, esse é um caso fortuito, né? Você não pode impedir, né? Se você não pode impedir,
você tem direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Você não querer ir. Você não consegue impedir que o navio não saia, mas você pode também avisar que você não quer ir, não é Então, isso? você não pode impedir que o coronavírus chegue em você, tá certo? Agora, você pode sim cancelar e num cancelamento como esse, você tem direito à devolução da quantia paga. Por quê? Porque a prestação de serviço não foi efetivamente realizada. Mas ela pode ser devolvida integralmente? Tem que ser devolvida integralmente. Num caso como esse, não vale multa contratual, porque independe da vontade do consumidor. Veja que os navios, inclusive tem um no Brasil, que estão aí isolados e outros em outras partes do mundo, por contaminação do coronavírus. Então, não tem conversa. Numa situação como essa, a empresa tem que devolver o dinheiro. O que diz o Código Civil em relação a isso? Diz, olha, num caso como esse, caso fortuito ou de força maior, você não tem direito à ação de perdas e danos. Mas você tem direito, sim, à devolução da quantia paga monetariamente autorizada. É o justo, né? É o justo. O que eu tenho aconselhado? Eu tenho aconselhado dentro da possibilidade das pessoas, porque tem gente que está de férias agora e não pode tirar férias daqui a 30, 40, 50 dias. Então, num caso como esse, pede a devolução da quantia paga. Inclusive, os órgãos de defesa do consumidor no Brasil estão orientados pelo Ministério da Justiça, ou seja, pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a agirem. Tem que ter bom senso por parte das empresas para que você tenha suas garantias e os seus direitos preservados, tá bom? Os consumidores, eles podem, por exemplo, no caso ou de um navio, ou de um voo, ou de outro tipo de transporte, ônibus, pedirem para remarcar, deixarem aberto essa passagem, esse pacote de turismo, para quando tudo acalmar, poder ter sim aí a viagem? Essa é uma forma da empresa não ter prejuízo, né? É uma forma de, ou melhor, diminuir o prejuízo da empresa. Ser solidária, né? Se houver esse acordo entre as partes, não tem problema nenhum. Agora, se o consumidor estiver impedido de viajar em outra data, usar o transporte em outra data, aí ele tem direito à devolução da quantia paga sem multa nenhuma. Não cabe contrato numa situação como essa. Agora, são muitas dúvidas e a Nalda tem uma dúvida. Vamos ver. Bom dia, Celso. Meu nome é Nalda. Os filhos de uma amiga minha tiveram as aulas suspensas por conta do coronavírus. Eles têm direito à reposição? E por quanto tempo a escola tem para remarcar essas reposições? É o caso dos nossos filhos, né, Ana? Acho que está todo mundo passando por Está isso. todo mundo igual nessa história. Veja, como eu disse anteriormente, você não pode impedir, né? E as escolas têm que tomar cuidado para não contaminar seu filho. Então, elas têm sim que parar as aulas. Inclusive, o que nós falamos a semana passada aqui virou um meme em todas as escolas do Brasil. Porque nós dissemos, a escola tem obrigação de preservar a segurança e a saúde dos consumidores, no caso, alunos. Mesmo que sejam menores de idade, mesmo que sejam bebês. Tem que preservar. Então, eles têm que realmente parar a orientação do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde por todo o Brasil, dando inclusive o prazo de uma semana para as mães se adaptarem a essa situação, considerando que esse período de uma semana ainda não está no risco absoluto, né? Existe risco, mas é um risco menor, então as mães se adaptarem para que os filhos não vão às aulas. Tem que repor as aulas se, presta atenção, se a carga horária não for cumprida. Você tem uma carga horária máxima e uma carga horária mínima para o ensino fundamental e o ensino médio, né? Se a carga horária não for cumprida, tem que repor as aulas, aí vai repor nas férias, vai repor no final do ano. Se a carga horária é maior do que a carga horária obrigatória, talvez não seja necessária a reposição de aulas. As dúvidas são muitas, não só sobre sobre as escolas, prestação de serviço, passagens e tantas outras coisas que a gente ainda vai sofrer nesses próximos dias e semanas. Se você tiver dúvidas, logo depois do nosso programa, o Celso Russomano vai estar no nosso Instagram, que é o @hojeemdia. Você pode mandar suas perguntas ou, para ser até mais fácil, pega o seu celular, abre a sua câmera agora. Aqui no cantinho da tela tem o QR Code. Ele te dá acesso direto lá para o nosso Instagram para poder participar e fazer as perguntas para o Celso Russomano. Obrigada, Celso. Vamos estar lá esperando por você, tá bom?